Porque hoje a gente vai começar um assunto que é um assunto difícil, é mais difícil do que o anterior. Ele tem que saber tudo que aprendeu até agora, vai ter que saber, vai ter que se lembrar, vai ter que usar. A lógica combinacional, ela continua na nossa vida, até o fim. E aí hoje a gente começa a ver a lógica sequencial, que ela é complicada porque ela adiciona um outro fator que a gente não estava levando em consideração até agora, que é o tempo. Então, a gente vai analisar combinações de entrada e o que aconteceu com a saída em determinados instantes de tempo. Então, é um assunto complicadinho. Mas eu acho que vai dar tudo certo para vocês, se vocês prestarem atenção. Se vocês me falaram o que vocês não entendem, tá? Ainda vai ter, né? Vai ter recuperação. Eu não sei como é que vocês fizeram as recuperações. Vocês faziam 2 recuperações ou só uma? Eu acho que é só uma, né? Porque só uma é a nota do módulo, não tem etapa que nem era no... Depende sim do professor. Tem professor que às vezes pode dar uma recuperação de uma prova, de alguma coisa assim, e tem aquela Pessoal, final do módulo então eu vou fazer assim, ó. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer, para ver o que eu vou fazer. Tá? E eu não vou esperar para ferrar vocês. Tá? Não é para ser, muito pelo contrário. Então, eu vou analisar caso a caso, tá? As recuperações. O cara não me entregou absolutamente nada. Vai ter que fazer tudo. Tá? Teve dificuldade na primeira etapa, mas na segunda se recuperou. Tá? Aí a gente vai conversar de um jeito que seja mais fácil para ti, entendeu? Não do jeito que seja... Eu não vou querer que tu me mostre que tu já sabe de novo uma coisa que já aprendeu. Né? Não vou te fazer uma recuperação de uma coisa que eu acho que tu aprendeu. Tá? Então, confie no professor. Tá? Vai ter que refazer. Se tu não fez, em algum momento vai ter que refazer alguma coisa que tu não fez. Tá? Disso não vai te escapar. Tá? Mas eu vou tentar fazer as coisas de um jeito que, né, vocês façam. Não acho que seja tão trabalhoso a ponto de nem querer tentar. Mas, pelo menos tentem fazer. Tá? Então eu vou ver como é que vai ser a entrega dos próximos laboratórios, próximas listas. Para mim, a melhor lista que existe é o laboratório, na realidade, né? Porque as provas vão ser mais parecidas com os laboratórios do que com as listas de exercício. Toda prova vai ter Tinkercad, todas. Porque lá eu garanto que vocês estão fazendo as coisas. Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Vocês não falam, aí eu fico nervoso, pessoal. Todos os professores com uma tensão nervosa nas aulas, não só com vocês, tá? Não vou ser injusto, tá? Não é só a MCT2AT que faz isso. Tá? É geral, tá? A gente fica nervoso, tá? A gente fica nervoso com isso. A gente sabe que tem uns que tentam participar, tentam ajudar, e eu acho que outros vários gostariam de falar e participar, mas tem vergonha. Mas tem o chat, né, pessoal? Use o chat, fale pelo chat, não tem problema. Tá, ninguém quer falar nada mesmo, então, sobre a prova. Ou sobre o Tinkercad. Para mim, na parte do caderno ali, foi bem de boa, senhor. Consegui pegar as expressões. No Tinkercad, eu consegui fazer direitinho, só que acho que por ter muito cabo, deu alguns números errados. Deu o 1, o 4 e o 5. Tá, mas eu acho que é por causa do número de fios mesmo. Porque tu te atrapalhou em alguma ligação. Eu devo ter me atrapalhado algum... Tu montou todo o circuito e aí tu testou ele. Foi isso que tu fez. Isso daí. Tá, é exatamente isso que tu não deveria ter feito. Tu deveria ter feito segmento por segmento. Monta o segmento A. Aí tem essa tabela verdade do segmento A.
Montava, eu falei isso em aula, na aula da prova, eu falei várias vezes, inclusive. Mas não tem problema, tu tentou fazer, eu já estou muito feliz de ter entregado mesmo errado, eu vou avaliar e, né, e dependendo ali do que tiver, tá, com problema, vai ter a nota, né, tu não vai zerar, né, vai ter desconto aí dos erros e tal, mas então, ó, pelo fato de tu já ter feito, ter passado dessa dificuldade, tu não ter, né, de repente não teve tempo de reassistir a aula, não conseguiu prestar atenção, ou ouviu e se esqueceu, ou na hora que tu ouviu, tu não associou que era isso que eu queria que tu fizesse, né, de testar segmento por segmento, que é o... Porque é fato. Inclusive, eu falei que era certo que vocês montassem todo o circuito ia dar errado. Tá? Então, tu é a prova. Me ocorreu de um número ficar... De um fio, na verdade, ter ficado trocado. Eu estava puxando ele de uma entrada ao invés de uma saída. É muito Aí eu fácil. levei praticamente 2 horas para achar onde é que estava o desgraçado do fio. Tá, mas tu fez segmento por segmento? Eu fiz um segmento para cada negócio ali, só que depois que eu terminei que eu fui testar. Ah, então... Aí eu vi que um monte de coisa estava saindo estranha, Daí eu fui ver, eu estava puxando uma entrada direto, ao invés de puxar a saída. Então, Thiago, o problema é um monte de fio, entendeu? O que tu deveria ter feito era isso, era ter tentado achar qual é o problema, tá? Mas não tem problema, já tentou, agora tu já sabe. Então, tu tem que fazer de um jeito que facilite a tua vida. O pessoal, nossa, vou ter que procurar qual é o problema, né? Esse monte de fio desanima mesmo. Então, era testar segmento por segmento. Tá? Se tu montasse tudo, tu ia acabar ligando alguma coisa errada, fazendo... Eu tentei me separar, me ajeitar ali para mim não me atrapalhar de fazer as primeiras multiplicações ali. Tá? Primeiro Mas, cara... E depois eu fiz todas as multiplicações. Vai lá e tenta. Pega agora de tarde e tenta arrumar aí, ó. Tô aceitando ainda quem tiver com erro no circuito, quiser, né? Eu vou aceitar de quem já entregou a prova aqui, né? Quem já entregou a prova, quiser dar uma olhadinha no circuito, ver se tem algum erro, tal, eu não tô assim. Eu prefiro que me entregue certo. O circuitinho atrasou um pouquinho aqui, né? Tem ali. Então, tenta hoje, Thiago. Tiver mais tempo aí, ó, dá uma tentadinha ali, abre o circuito, dá mais uma olhada, vê qual é o segmento que está errado, aí tenta, vai seguindo de trás para frente, fiozinho, né? Que provavelmente foi o que o João fez ali. Foi, só que era um fiozinho bem no final eu comecei. Mas é isso mesmo. Tá? Então, tentem, quem sabe que tem erro aí no circuito, vai lá, abre, não vou dar muita bola, assim, se tu editar por mais 1-2 dias, né? Claro, se tu começar Uma coisa, senhor, começar a editar todo... Oi, fala. Eu teria que diminuir a resistência dos resistores ou aumentar, porque eu vi que às vezes tu troca e ele demora um tempo até trocar o número. Alguém reclamou que demorava um tempo, estava demorando, mas daí eu abri o circuito e para mim estava funcionando. Eu acho que às vezes, porque o Tinkercad ele funciona conectado à internet, né? Então, acontecia comigo. Então que pode ser, de repente, tua conexão ficou lenta. Aí ele fica demorando para atualizar, né? Porque é como um jogo, né? É como um jogo, então tá lagado o teu jogo, né? Então tá lagado o teu circuito ali. Entendeu? Ele está sempre atualizando ali a tela, né? É tudo online. Se tu não tem internet, tu não consegue usar o Tinkercad sem internet. Para mim ele não... Para mim, às vezes, a única coisa que acontecia é que às vezes eu ia puxar, por exemplo, um fiozinho ali e acaba pegando a protoboard e ele saía do lugar. Aí ali ele ficava um pouquinho lentinho. Daí, mas eu só dava um Ctrl Z ali. Isso, Ctrl Z. E voltava ao lugar. Mas não chegou a atrasar, demorar, assim. Então, eu acho que esse atrasar e demorar é por causa da conexão, às vezes, que deve ficar lento. Eu acho que até do PC em si também, porque às vezes a conexão tá de boa ali, mas ele dá umas travadas ali. Que o computador todo dá uma travada. No meu caso aqui é notebook, né? Daí sim. Qual notebook que tu tem? Ah, pois é, senhor. Sabe a Casas Bahia? É um daqueles... Positivo. É um positivo. Tá de boa. Mas é isso, pessoal. O João roda num positivo, então ele roda
Isso quer dizer que esse Tinkercad é compatível com tudo que é computador. Se roda no positivo, roda uma calculadora. Não vamos exagerar também. Coitado do positivo do João também, né? Tá aí quebrando baita galho para ele. Não vamos desmerecer. A gente tem o que a gente pode ter, né, pessoal? Não acreditem em atendentes. Se é um positivo que tu vai te abraçar no positivo e vai amar ele. É isso aí. Então tá, pessoal. Vamos estudar para, né, a gente poder comprar o computador que a gente quiser. Se a gente quiser comprar um positivo, a gente compra. Se a gente quiser comprar outro, né, vamos estudar para chegar nesse nível, de poder escolher o que a gente quer comprar. E não precisa ser, né, mecatrônica. Se tu não gosta de mecatrônica, tu não precisa, né, estudar mecânica. Não precisa ser técnico em mecatrônica para ficar rico, né? Ganhar dinheiro. Se é o que tu quer, ganhar dinheiro, às vezes você não quer ganhar dinheiro, né? Você só quer aprender. Enfim. Agora vamos começar a aula de filosofia do professor Juju aqui. Pessoal, lógica sequencial. Essa aqui precisa saber, precisa pensar, precisa ter um pensamento aqui, ó. Atento, tá? Isso que eu acho que isso que é o mais importante, é tu ser muito atento, tá? As coisas que eu vou explicar. Porque é muito detalhe, pessoal. É muito detalhe. Assim. É detalhe pra caramba, tá? Então, é muito detalhe e se tu perde o fio da meada, já era. Tá? Então, não perca o fio da meada. Primeira coisa, um diagrama em bloco. Você sabe o que é um diagrama em bloco? Alguém não sabe o que é um diagrama em bloco? Não sei. Tu não sabe? Não. Ora, tu montou um baita circuito cheio de porta lógica lá né? Pro teu decodificador BCD, né? Uhum. Então agora tu quer usar esse teu circuito para ligar em outro circuito, que é um circuito trigrande também. Então, ao invés de tu desenhar todas as portas lógicas do teu circuito, tu pode fazer um bloco que representa o teu circuito. Isso é um diagrama de blocos. Tu pode criar um bloco que representa todo aquele teu baita circuito, né? O decodificador BCD. Aí, no bloco, tu representa as entradas. No bloco, tu pode representar o que for do teu interesse, né? Tu nem precisa representar todas as entradas sempre. E as tuas 7 saídas, né? E aí tu pode botar esse teu diagrama de blocos num outro circuito, como tu pode botar aquele teu baita circuito em um outro circuito sem ter que desenhar todo ele. Entendeu? Sim. Então, isso é um diagrama de blocos. O diagrama de blocos é quando tu pega uma coisa que tem muito detalhezinho dentro, mas o detalhezinho já não interessa mais. Tu já montou o circuito, já funciona. Então, tu já sabe o que acontece com as saídas, né? De acordo com as entradas. Tá? Então, tu não precisa desenhar todo o circuito. Tu já desenhou ele numa parte. Agora, tu pode começar a representar ele como um bloco. Né? Um bloco. Pode ocultar, ó. Eu não preciso mostrar no bloco que ele está ligado nos 5 volts. E no T. Eu posso se eu quiser, né? Se eu quiser, eu posso, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso representar só o que interessa, porque, como eu já conheço os circuitos digitais, eu já subentendo que por dentro ele tem que ter uma tensão de alimentação, né? O terra. Enfim. Então, isso é um bloco. Tá? Então, isso é um bloco. Alguém tem alguma pergunta sobre o que é um diagrama de bloco? Entenderam? Alguém não entendeu o que é um diagrama de bloco? Então, é quando
eu quero ocultar um circuito, eu vou pegar um circuito grande, que tem um monte de entrada, um monte de saída, eu não quero ficar redesenhando todo o circuito por dentro, né? Eu desenho como se fosse um bloco e boto só o que me interessa no bloco ali, no caso, as entradas e as saídas, por exemplo. Então, ó, isso aqui é um bloco de um circuito combinacional, tá? Um circuito combinacional, ele é o circuito que a gente acabou de ver agora, né? Nas aulas passadas, todas as aulas passadas, a gente estudou os circuitos combinacionais. Então, ele tem saídas, ó, ele tem 3 aqui, mais 2 aqui, ó, ele tem 5 saídas, e aqui ele tem, né, 6 entradas. Tá? Então, tem um circuito cheio de porta lógica aqui dentro. Só que, né, no meu diagrama de bloco não me interessa, porque nesse diagrama aqui eu só quero entender como que funciona um circuito sequencial. Tá? Como que funciona um circuito sequencial? Tá? Então, ó, vejo que tem uma diferença dos circuitos combinacionais. Tá? O que que acontece aqui, ó? Esse circuito aqui, ele tem uma coisa que a gente chama de realimentação, ó. Então, os circuitos combinacionais, eles entram e realimentam. Ó, eles realimentam. E a gente chama isso aqui de elemento de memória, tá? Que ele mantém aqui uma memória durante um tempo. Certo? E quem controla a mudança dessa memória dele, né, dos passos dele, é o circuito combinacional. Tá? Aqui a gente vai estudar os circuitos, provavelmente, isso aqui é um sistema bem, não vou dizer básico, tá? Básico não, porque é uma coisa difícil de entender, não é tão básico assim. Mas é o sistema clássico, vamos dizer assim, sequencial. E essa parte aqui, provavelmente a gente não vai ver essas entradas aqui. Talvez alguma coisa. E essas aqui talvez também não, tá? A gente vai estudar basicamente os elementos de memória, tá? E essa realimentação deles aqui, certo? Talvez alguma coisa que a gente estude também, a gente vai estudar também as saídas das memórias, né? Com certeza. Essas partes aqui, tá? Elas vão conectadas numa coisa que a gente chama de máquina de estados, é por isso que a gente usa elas, tá? A gente não vai estudar as máquinas de estados, a gente vai estudar os contadores, que é uma coisa próxima das máquinas de estado, mas elas só ficam nessa parte da realimentação. Quando as aulas eram presenciais, eu estudava máquina de estados na mecatrônica. É geralmente um assunto mais avançado, né? É um assunto mais avançado. Mas eu dava tempo, era bem legal, o pessoal gostava, porque realmente essa parte de máquina de estados se der, a gente vê alguma coisa. Tá? Mas a gente vai ficar basicamente nessas partes circuladas. Tá? A gente vai ficar basicamente nessas partes circuladas. Ah, professor, eu não entendi nada. Tudo bem, pessoal. Isso aqui é só uma introdução. O que a gente vai estudar é um pouco... Uma hora a gente volta para... A gente vai começar a estudar primeiro isso aqui, ó. O que tem aqui dentro? Aí que a gente vai começar, né? A gente vai estudar aqui. Então, a gente vai ficar tão inserido no que a gente vai estudar aqui dentro que vocês até se esquecer desse desenho aqui daqui a pouco. Tá? Mas é basicamente assim, ó, uma coisa que a gente faz é um contador. Tá? Então, vamos dizer que aqui eu estou contando, ó, de 0 até 3. Né? Então, o que ele faz? Ah, tem 0 aqui. Aí geralmente tem um relógio, uma coisa que a gente chama de clock. Tá? Então, ele muda de acordo com o clock, né? Cada vez que o clock muda, ele muda aqui também. Um relógio, né? Vocês já ouviram falar em relógio de quartzo? Você sabe por que se fala um relógio de quartzo? Já ouviram falar? Isso é uma coisa meio antiga, talvez vocês não tenham ouvido falar. Alguém já ouviu falar disso? Relógio de quê? De quartzo. Nem sabe o que é quartzo. Relógio de quartzo. Eu tenho quase certeza que é assim que se escreve. Você nem sabe escrever quartzo. Não, tem um U ali, ó.
sabia que tinha um outro. Tá, o que é o quartzo, pessoal? O quartzo é um cristal. Tá? É um cristal natural, né? Minério. E aí os relógios, antigamente, tá? Eles usavam isso para dar 1 segundo, né? Todo cristal ele tem uma característica inerente que eles vibram. Todos os cristais vibram. Né? Vocês nunca ouviram falar das taças de cristal que quebram lá quando o cara chega numa voz aguda, muito aguda, né? Que é porque a voz entra na frequência de vibração daquele cristal, daquela taça, e aí amplifica quando entra em ressonância, né? As ondas se amplificam, uma aumenta o tamanho da outra. Teoricamente, a onda seria amplificada ao infinito, mas como não existe infinito, né? A taça quebra. Ela fica vibrando até quebrar. Então, os cristais têm essa característica de vibração, né? E aí, o relógio de quartzo, ele é um relógio, né, que vai contando ali de 0, 1, segundo em segundo, né? Então, imagina se que estivesse dando lá um relógio de 1 em 1 segundo, né? Então, ele trocaria a saída a cada 1 segundo. Então, seria 0, 1, né? 2, 3, 4, né? Assim por diante. Esse aqui seria o 0, 1, 2. Os números. Tá? Então, teria que ter mais um bit aqui para chegar até o... A gente vai ver como fazer um relógio, né, de 0 a 59. Mas, enfim. Aí os elementos de memória que ficam gravando, né? Eles gravam qual é o tempo que eles estão, qual é o próximo tempo que eles têm que ir. Parece um pouco óbvio, né? Mas vocês vão ver que não é tão óbvio assim. Porque contadores é só uma das aplicações desses circuitos. Tá? Mas, enfim, circuitos, lógica sequencial, né? Ele tem, então, os elementos de memória que são realimentados via portas lógicas. Tá? E a gente não chama mais de saídas das memórias, a gente chama de estado de saída, né? O estado de saída. Então, vamos se acostumando com isso aí. Mas, enfim, a gente vai começar olhando primeiro o que são esses elementos de memória. Tá? E o resto do conhecimento disso aqui, o resto de como funciona esse circuitão aqui, que parece confuso agora, tá? A gente vai montando ele aos pouquinhos. Então, a gente vai primeiro vendo as pecinhas de cada um deles, tá? E, naturalmente, a gente vai chegar nesse circuito todo grande aqui, que eu imagino que não seja muito fácil de entender. Mas, basicamente, as portas lógicas combinacionais, os circuitos combinacionais como os que a gente viu, né, nas últimas aulas, eles são responsáveis por mudar o estado. Oi, Ana Noemi, eu não faço chamada. Mas, né, obrigado por estar presente. Então, olha só. Isso aqui é como se fosse um computador, né? Então, o que vai acontecer depois, né, no próximo estado, depende das tuas lógicas combinacionais. A lógica combinacional é como se fosse o cérebro que decide o que vai acontecer, né? Então, ele manda lá a máquina, isso é uma máquina, né? Por que ela é uma máquina? Porque ela fica operando um ciclo de clock, né? Ela fica operando um ciclo. Que nem o processador de vocês, né? O processador do computador de vocês. Funcionam com clock. Então, tudo que funciona com clock, a placa de vídeo, memória, né, processador de computador, então, tudo isso funciona à base da lógica sequencial. Tá? Um dos princípios mais básicos da lógica sequencial é o da mudança da saída. Tá? Vamos ver se vocês se lembram. Na lógica combinacional, a saída depende do quê? Ela depende só de uma coisa, do que é. No combinacional, então, a gente aprendeu. O valor da saída de um circuito combinacional depende só do quê?
Ele depende do tempo, assim, ele depende de algum clock, a gente viu alguma coisa assim. Se eu botar um valor na entrada, um valor na entrada, né? Eu tenho 4 entradas, ABCD. Tá, eu tenho 4 entradas ABCD. Se eu botar uma sequência assim, a minha saída vai dar sempre o mesmo valor para essa combinação de entrada? O que vocês acham? Isso no circuito que a gente viu Depende passado. da operação. Não depende da operação, João. Eu já tenho o meu Isso circuito. aí... Eu já tenho o meu circuito. Vamos dizer que eu montei o circuito e medi 1. Existe alguma chance dessa sequência, dessa combinação de entrada ser 0? A saída ser 0? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Muito bem, era isso que eu queria. Então, para um circuito particular que eu tenho, a saída só depende do quê? Da combinação das entradas, né? Então, a saída num circuito particular, lá, combinacional, tá? Para cada combinação de entrada, eu tenho uma saída, que pode ser 0 ou 1. Mas a questão é, para uma mesma combinação de entrada, a saída vai ser sempre a mesma, independente se eu olhei agora, se eu olhei daqui a 3 horas, se eu olhei daqui a 1 ano. Se eu tiver essa combinação de entrada, se ela ficou por 1 ano, essa combinação na entrada do circuito, e tem um LED na saída, esse LED vai passar 1 ano aceso. Concordam? Né? Como é que eu mudo a saída? Eu só mudo a saída se eu mudar o valor das entradas. Não é assim que funciona o circuito combinacional? Alguém não entendeu isso? Manifeste, por favor. Podem se manifestar, pessoal. Essa parte vai começar a ficar mais difícil. E, né, o jeito de deixar essa parte menos difícil é tu entender bem o que é um circuito combinacional. Tá? Então, o circuito combinacional é aquele circuito cuja saída depende única e exclusivamente da entrada. O sequencial, não. Ele não depende da entrada. Olha só, ele é diferente. Ele depende de uma variável que a gente chama de tempo, que é exatamente o que o clock controla, né? O clock fica temporizando lá. Tá? Então, os circuitos sequenciais, eles não dependem só da entrada, eles dependem também da entrada. Mas eles dependem do que aconteceu no passado deles. Né? Olha que perigo. O circuito não era comportado. Tá? Então, o circuito sequencial, ele se chama sequencial porque é exatamente assim, ele funciona como uma sequência de operações, né? Uma sequência de dados. Então, ele tem uma certa sequência de operações para realizar. Tá? Isso depende muito de como tu, entre aspas, programa ele para funcionar, que é exatamente o que a gente vai fazer, a gente vai programar eles. Tá? Mas a grande característica de diferente do combinacional é que a saída não depende só das entradas, ela também depende das entradas. Tá? Ela também depende das entradas. Isso vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai ver agora. Tá? Com os flip-flops. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é o flip-flop. Tá? Então, aquilo ali foi mais uma introdução, eu falei de uma forma geral, então, se não entendeu muito bem do que é um circuito sequencial, não se preocupe que a gente vai construir essa ideia do circuito sequencial aos poucos. Tá? Começando aos poucos. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é isso, é o flip-flop. Isso é um diagrama em blocos de um flip-flop genérico. Tá? Ou seja, tem um circuito aqui dentro. Tá? Os circuitos sequenciais, eles também são feitos com portas lógicas. A gente vai ver que tem uma característica muito interessante das portas lógicas aqui, tá? De diferente do circuito combinacional. Tá? Então, esse é um flip-flop. Tá? Então, ele tem entradas e todo flip-flop ele tem 2 saídas sempre. Então, presta atenção, isso é uma característica de todo flip-flop. Ele sempre só tem 2 saídas, que é a saída que a gente chama de saída normal e a saída invertida.
Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a saída normal é igual a 0, a saída invertida tem que ser 1. E quando a saída normal é 1, a saída invertida tem que ser 0. Tá? Então, todo flip-flop só vai ter 2 saídas. Se eu preciso de mais saídas, aí eu tenho que botar mais flip-flop. Tá? E aí, entradas vai ter o número de entradas lá determinado. Vai ter entradas que a gente chama de síncronas e entradas que a gente chama de assíncronas. Tá? Então, vai ter 2 tipos de entrada. Certo? Uma depende do clock e outra não vai depender do clock. Mas o clock é o próximo assunto que a gente estuda, né? Desculpa. Então, vamos lá. Então, esse é o diagrama em blocos, tá? Aí, o que tem dentro deste maldito diagrama em blocos? Aí tem isso aqui, ó. Então, vos apresento pela primeira vez da vida para vocês essa coisa linda, maravilhosa, que a gente chama de flip-flop RS, com portas NAND. Tá? E aí vem a famosa discussão, por que flip-flop? Essa é a primeira discussão quando se estuda flip-flop, é saber por que se chama flip-flop. Eu não sei também, eu tenho algumas teorias, tá? Por que chamam de flip-flop. Flip-flop, você sabe o que significa flip-flop em inglês? É chinelo de dedo. Às vezes eu acho que os caras acham que parece uma havaiana, será? O que vocês acham? O que a imaginação de vocês diz? Não parece muito, né? As tiras da havaiana se cruzando aqui, talvez. Não sei. Tá. Fica aí, ó. Fica aí a sugestão. Quem quiser agradar o professor. Tá? Quem quiser ser legal com o professor, me traz a informação e por que se chamam flip-flops. Eu sempre penso, hoje eu vou procurar no Google, eu não esqueço. Aí eu não procuro, eu nunca descobri por que se chamam flip-flops. Tá? Mas, enfim. Fica aí o questionamento. Mas olha só, esse circuito ele tem alguma coisa diferente dos circuitos que a gente andava vendo até então? Alguém sabe me dizer o que tem de diferente nesse circuito aí? O que tem de estranho nesse circuito, na realidade? A diferença é que a gente está pegando... Na real, a gente fez isso, de pegar uma entrada que é a saída de outro, e acho que a gente não tinha trabalhado com NAND pelo menos no Tinkercad ali, né? Tá. Antes de usar NAND. Mas tipo assim, daí sai ali, aí da saída a gente bota na entrada do outro, e na saída dele a gente bota na entrada do primeiro, de volta. Isso. Então, o Thiago, ele viu que achou isso meio estranho, mas talvez nem tanto, porque a gente já tinha ligado saídas de circuito e entrada de outro. Mas esse caso é diferente, porque a saída de um é ligada na entrada do outro, como o João falou, né? E isso é o mais estranho. Tá? O fato de terem usado ou não a NAND ficou por decisão, porque não precisou lá no Tinkercad, enfim, mas a NAND tem que ser tranquilo para vocês entenderem, né? A diferença da NAND para AND. Então, exatamente isso que tem aqui a gente chama de realimentação, é um circuito realimentado. Tá? É um circuito cuja saída depende também da entrada dele. Né? Depende da entrada dele. Tá? Então, um circuito cuja saída depende da entrada. Tá? Então, ó, a saída desse aqui controla essa outra saída, que vai controlar essa daqui. Então, tá vendo? Ó, a saída de cada uma dessas portas controla a outra. Tá? Então, isso é uma realimentação. Certo? É um circuito realimentado. Por que RIS? Tá? Então, primeira dúvida, primeira coisa que então notaram que é estranho é que esse circuito é realimentado, tá? Diferente dos circuitos combinacionais. E sim, eu ligo, mas eu ligava em sequência, né? Eu não ligava realimentando. Eu não ligava realimentando. Então, olha só, por que RIS? Ele é gaúcho? Podia ser, né? Mas não. Reset 7. Isso. Então, o João foi lá procurar no Google, ou já sabia.
tá? Mas fez bem. Se já sabia, fez bem em ter estudado antes. Procurou no Google, também fez bem. Foi no chute. Ou foi no chute. Então tá valendo também. Ó, RS, então, eu gostei da piada do Mikael, né? Que ele é gaúcho? Não, eu também penso isso às vezes. Tá? Então, não. RS vem de 7 reset, né? O reset 7. Ou seja, isso a gente diz são as entradas desse flip-flop. Tá? A gente vai ver dois tipos de flip-flop. O RS, que é esse bem mais simples, mais fácil de analisar. Tá? E depois a gente vai ver o flip-flop JK, que é o que a gente vai usar mais. Tá? Mas a gente começa explicando isso aqui até para vocês entenderem o que tem dentro e por que ele funciona como funciona. Tá? Por que eles funcionam como funcionam. Ou melhor, aqui tu vai entender como que entradas iguais produzem saídas diferentes. Lembram? Isso pode acontecer no combinacional, entradas iguais e tu ter valores de saída diferentes? Não. No combinacional não pode acontecer, no sequencial sim. Então, a gente vai ter valores iguais para as entradas, como está mostrando exatamente esse desenho, ó, o set e o reset em 1, e nos dois casos a saída são diferentes, ó, a saída é 0 aqui e a saída é 1 aqui. Tá? A gente vai ver por quê. Mas primeiro, eu quero saber para vocês por que set reset? Por que vocês acham que tem esse nome as entradas? O set, vocês imaginam que ele... Ó, as entradas, elas vão influenciar na saída. Tá? As entradas, elas vão, sim, influenciar na saída de alguma forma. Tá? Se eu parasse para pensar, a entrada 7, ela se relaciona melhor com 0 ou com 1? Assim, vocês acham que ela lembra qual nível lógico? Setar alguma coisa. Ou melhor, resetar. Né? Talvez resetar seja mais fácil de... Quando vocês querem resetar alguma coisa, é fazer o quê? É zerar ou... É zerar, né? Então, o reset está relacionado a levar a 0. E o set está relacionado a levar a... Levar quem, professor? Levar a saída. Que? Tá? Mas não é querendo combinacional, que é só botar uns valorzinhos lá nas entradas que muda a saída. Aqui tem toda uma sequência de operações. Tá? Tem toda uma sequência de operações. Tá? A gente vai usar os flip-flops em geral como uma caixa, como um bloco. Tá? A gente não vai usar esse circuito como está aqui. Esse circuito vai ser só para mostrar para vocês. A primeira coisa que esse circuito vai mostrar para vocês é como que eu posso ter entradas iguais. Tá? Como que eu posso ter entradas iguais e saídas diferentes. Tá? Enfim, fiquem com esse set reset, 0 e 1. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Mas já fiquem com isso na mente. Uma coisa que é curiosa, tá, nesses circuitos é que eles têm as entradas 7 e reset, a gente chama elas de ativas nível baixo. Certo? Isso quer dizer que elas é como se elas estivessem inativas quando elas estão em nível alto. O que é uma coisa inativa para um flip-flop? É uma coisa que não muda a saída, que mantém a saída como está. Tá? Então, isso que a gente chama de entradas inativas. Tá? Tem que ativar as entradas para que ele possa causar uma mudança na saída. Tá? E ele sempre vai ter um estado de repouso, que a gente chama, que é o estado de memória, que é onde ele vai manter os dados na saída dele. O dado, né? Mas vamos ver aqui o que acontece com esse circuito. Né? Então, ó, vamos começar olhando aqui embaixo, essa saída aqui. Essa saída é igual a 1, né? Vocês não concordam que ela vai ligada aqui? Sim. E quanto é que é 1 vezes 1? 1. E aí inverte.
Zero. 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 Então, vocês não concordam que esse zero fica zero depois? Ele se mantém zero, né? Ele não muda. Não concordam? Sim. É zero, continua zero. Não precisa nem botar ali que... Ora, esse mesmo zero, que vai continuar zero, ele vem para cá. Né? Ele está ligado aqui. Quanto que é 1 vezes zero? É zero. Inverte, fica 1. Ou seja, a gente diz que quando o R e o S eles estão em nível alto, eles mantêm o flip-flop estável, tá? Tudo que é realimentado, ele pode ficar instável. Geralmente ele fica instável por um período de tempo até se estabilizar de novo. Então, a gente vai ver mais adiante. Mas a grande sacada desse exemplo é mostrar o seguinte, ó, vocês viram então que minha saída aqui é zero e que minha saída aqui invertida é 1. Agora eu tenho a mesma combinação de entrada, 1 e 1. Só que as saídas estão diferentes aqui, elas estão invertidas, como tem que ser em todo flip-flop. Tá? As saídas têm que estar sempre invertidas, o que com que é invertido. Então, olha só o que acontece. Esse 1 vem para cá e 1 vezes 1 é 1. Inverte, fica 0. Ó, aqui continuou. E esse 0 vem para cá. 1 vezes 0 é 0. Inverte, fica 1. E aí se mantém esse 1. Ele está estável ou não está estável? Algum dos dois circuitos ficou instável? Instável no sentido, ele mudou alguma coisa? Não. Nada mudou, né? Então, vocês concordam que eu tenho o mesmo circuito com a mesma entrada, porém saídas diferentes. Tá? Então, essa é a grande sacada do flip-flop. Certo? Aí, como é que funciona um flip-flop, então, professor? Eu tenho que ativar. Então, as entradas, elas são ativadas. Elas não são mais modificadas, mudar o valor dela. Tá? Eu tenho que ativar elas por estados lógicos, né? No caso, a gente diz que esse flip-flop, ele tem as entradas ativas nível baixo. Tá? Então, ele tem as entradas ativo nível baixo. Ou seja, se eu quiser... Olha só. Quando eu falei que é 1 milhão de detalhes, eu não estou brincando, pessoal. É um detalhe aqui, ó. Se eu quiser levar a saída Q para nível lógico alto, eu devo botar a entrada 7 em 0. Se eu quiser levar a minha saída 0, eu tenho que botar o reset em 0, porque elas são entradas ativas nível baixo. Aqui eu acabei de mostrar que se as entradas 7 e reset são nível alto, elas não mudam em nada, elas mantêm o circuito como está. Tá? Mantém o estado de saída, que a gente chama de estado de saída. Tá? Como está. Ou seja, professor, quando é que eu quero levar a minha saída para 1? Se ela está em 0, por exemplo, e eu quero levá-la para 1. Ou se ela está em 1, eu quero garantir que ela continue em 1. Né? Tá? Então, ó, ela está estável assim. Então, se eu quiser levá-la para 1, como é que eu faço, professor? Eu tenho que fazer aqui, ó. Então, o 7, o 7, né? O S é de 7. O R de reset. Eu acabei de dizer que ela é ativa nível baixo, ou seja, eu ativo a função da entrada 7. Qual é a função da entrada 7? É levar a saída 1. Tá? Eu ativo a entrada 7 levando ela para nível lógico baixo. Uma vez na vida a gente conversou nisso numa aula, né? Sobre coisas que são ativas nível baixo.
né, funções que tu ativa com nível baixo em circuitos integrados. Tá? Então, se eu quiser ativar a função 7 do meu circuito, que é levar a saída 1, ó, S ativo com nível baixo. Então, 7, entrada S, nível baixo, vai levar a minha saída aqui para 1 e a minha Q invertida para 0. Será que isso acontece? Então, olha só. Com flip-flop, a gente sempre tem que pensar no tempo. Eu vou falar isso e a gente vai recomeçar a próxima aula falando sobre exatamente. A gente vai voltar um pouquinho do que a gente viu antes. Tá? Mas olha só. Vocês estão vendo que esses desenhos, eles são no tempo, né? Eles têm um tempo aqui marcado, ó. Todo mundo vê que tem, antes de T0, era 1, e entre T0 e T1 ficou 0, e depois de T1 ficou 1. Todo mundo enxerga isso? Ó, enquanto a minha entrada reset ficou sempre em 1, então é isso que eu digo, ó, agora a gente tem que associar o tempo em que as coisas mudam, tá? Então a saída vai mudar dependendo do momento em que a entrada mudou. E como ela mudou as entradas, né? Então não é só se mudou a entrada, mas como mudou e em que instante de tempo que mudou. Então, olha só. Se o 7 é a função, né, é a entrada do circuito que leva a minha saída para 1. Isso quer dizer que se minha saída está em 0, depois que eu botar 0 no 7, ela vai ter que ir para 1. É exatamente o que acontece aqui, ó. Entre T0 e T1, eu botei 0 no 7, na entrada 7. Depois de T1, eu levei para 1. Ora, como a minha saída era 0, a partir do T0, que foi quando eu levei o S para 0, ela ficou 1. Certo? E depois eu voltei o meu 7 para 1, que como a gente viu anteriormente, ele não muda a saída quando ele está em 1. Quando o 7 é 7, então ele não muda a saída. Ou seja, depois do T1, ele vai se manter para sempre em 1, até que eu mude alguma coisa. No reset, daí vai ter que ser, né? E, professor, se minha saída já estava em 1, é esse caso aqui, ó. Tá? Então, eu estou no clima de Olimpíadas, pessoal. Fico até a tarde vendo as provas de natação que eu gosto. E depois passo o dia inteiro com sono. Mas vamos lá. E se minha saída já está em 1? Tá? Se a minha saída já está em 1, o meu 7, a função de aplicar o 7, né? Ativar o 7, que é botar o 7 nível lógico, não vai mudar minha saída, porque em 1 ela vai continuar em 1. Não vai mudar. Tá? Quer ver? Ó? Olha só o que aconteceria aqui. Ó. Imagina, então, que isso aqui é antes do T0. Estava em 1. E aqui estava em 0. E aqui estava em 1. E aqui continua em 1. Tá? Olha só o que acontece quando eu mudo daqui de 1 para 0. Ó, esse 1 que estava aqui embaixo, ele aparece aqui. Ó. O que eu tinha antes? Eu tinha 1 vezes 1, que é 1 invertido, dava 0. Agora não, ó. Agora eu troquei meu 7 por 0. Agora eu tenho 1 vezes 0. Agora eu desestabilizei o meu flip-flop. Por quê? Ó? Porque 1 vezes 0... Ó, o 7 é um botão que eu comando, tá? O 7 e o reset eu comando. Eu tenho lá. O resto eu não mando em nada nas outras entradas, mas o 7 e o reset eu que comando. Tá? Então, isso aqui que está acontecendo não é uma coisa que está vindo do nada. É um botão. Eu apertei o botão. Tá? E levei a entrada para 0. Tá? Então, eu apertei. Ó, essa setinha indica que eu apertei o botão. 1 vezes 0 é 0. Inverte. Não fica mais 0 aqui. Agora ele vai trocar para 1. Ó, desestabilizei o flip-flop. Desestabilizei como? Ó, aqui antes eu tinha 1 vezes 0, né? Eu tinha 1 vezes 0 que inverti e dava 1. Porém, agora esse 0 mudou de 0 para 1. E agora eu tenho 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Inverte, fica 0.
Esse 0 aqui, se ele mudou aqui, ele também muda aqui. Aí eu vou ter 0 vezes 0. 0 vezes 0 continua sendo 1 aqui. Agora estabilizou de novo o flip-flop. Tá? Então, é difícil? É super difícil, pessoal. Essa é a parte mais difícil. Que na minha humilde opinião, essa para mim é a parte mais difícil que tem. E se eu ligar uma terceira NAND ali, tipo assim, fazer o mesmo esquema com a entrada dessa da de cima, vamos supor assim? Eu não sei, eu nem sei como fazer um negócio desse, fazer uma terceira NAND assim. Aí liga aqui. Não, não vai fazer diferença, porque não tem uma realimentação nessa daqui, né? Onde é que eu vou ligar a realimentação dessa? Eu vou ligar aqui. Quer dizer, tipo, a saída sem entrada do set ali, daí liga só a outra ali. Ficou muito confuso, deixa. Não faz muito sentido. Não, cara, não piora a coisa. Já é difícil assim, tá? Para mim, isso aqui é o negócio mais difícil que tem na eletrônica digital, tá? É muito difícil, eu acho muito difícil. Certo? Mas não é difícil, tipo, aquelas coisas de matemática que tem, né, um monte de símbolo estranho, ou teorias mirabolantes, ou física, que é realmente complexo, às vezes, de entender, né? Que é difícil aqui, que tem muito detalhe. Então, vocês viram que tem muito detalhe. Levar a saída para zero, não sei o que, ativo nível baixo, ativo nível alto, reset, reset, o que é saída, o que é entrada, como é, não muda, não muda. Tá? Então, assim, ó, a gente vai recomeçar a aula, basicamente, vamos rever esse circuito aqui, esse aqui, tá? Vamos rever esse aqui, e vamos rever depois de novo tudo isso aqui, tá? Aqui tem um resumo, e aí depois a gente vai usar ele como se fosse uma caixinha. Tá? Aqui é para entender o que tem dentro da caixinha. Tá? Mas, pessoal, a gente vai voltar essa aula desde o começo, quase, praticamente, na próxima aula. Tá? Aqui é para dar o susto. Tentem ver alguns vídeos no YouTube, assistam, digitam lá Flip-Flop RS. Tenta assistir alguma coisa, com certeza vai ter gente ali que vai explicar super bem. Tá? Tentem assistir uns videozinhos. E vocês estão interessados em passar nessa disciplina, né? Eu não tenho como forçar vocês a se interessarem pelas coisas. Ou vocês se interessam ou vocês não se interessam. Tá? Então, quem se interessa, quem tem vontade de passar e ser aprovado na disciplina, tentem assistir alguma coisa sobre isso. Tá? Eu acho que vai ser bom, assim, vocês virem com perguntas. Venham com muitas perguntas, pessoal, sobre isso, na próxima aula. Tá? Tentem digerir, talvez até assistir essa aula aqui. Eu vou ver se eu me lembro de botar ela no YouTube antes de quinta. Tá? Pode ser que as coisas tenham ficado um pouco confusas também, porque eu estou com um pouco de dor de cabeça, tá, pessoal? Então, eu estou meio voando hoje. Tá? Então, a gente já começa na quinta. Tá? A gente começa na quinta. Mas tentem assistir alguma outra coisa, sabe? Ouvir. Isso é difícil, pessoal. Isso é muito difícil. Tá? Isso é difícil, a gente tem que prestar mais atenção. Feito? Feitoria, então. Espero vocês na quinta, com perguntas. Muitas perguntas. Se já tiver pergunta agora, melhor até. Se não... É real que parece que estão metendo a mão aí no skate lá nas Olimpíadas? Oi? É real que nas Olimpíadas parece que estão metendo a mão nas notas de skate lá? Estão dando as notas para os japoneses, né? Eu estou vendo os japoneses estão levando uns notão grande aí nas coisas. É isso que tu quer dizer? Eu não vi as provas de skate, eu vi algumas só. Eu estava vendo de natação ontem de noite. Eu vi que tava todo mundo comentando e qualquer coisa eles davam notão e os outros os japoneses lá. Os japoneses estão ganhando bastante nota em tudo, mas, né, deve ser normal.